Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Como sempre fazemos, as nossas preleções, elas são um pouco mais técnicas. A gente mergulha profundamente na razão, porque o Espiritismo, como diz Kardec, a verdade é aquela que encara a razão em todas as épocas da humanidade. Então, em tudo que disserem para você dentro de uma casa espírita, se vocês perguntarem, tem que ter uma explicação. Se alguém não der, outra pessoa vai dar. Se não encontrar, você pega o livro dos Espíritos, que a explicação vai estar lá, né? Mas nós vamos pedir auxílio para Jesus. Vamos fechar os olhinhos? Jesus amado, Jesus bendito, nosso mestre, governador planetário, comandante cósmico. Entendemos, Senhor Jesus, que viestes aplanar o nosso caminho, mas não viestes derrogar as leis, e sim fazer com que elas sejam cumpridas. Desta maneira, Senhor Jesus, a nossa reencarnação tem um motivo de ser: evoluir nossos espíritos. Por isso passamos por provas, passamos por expiações, por experiências e vamos aprendendo. E queremos, Senhor Jesus, contar com o teu amor sempre juntinho de nós. Que a tua misericórdia possa enviar teus dignos trabalhadores, teus representantes, nossos anjos de guarda, nossos mentores familiares, a fim de que possamos ser inspirados, mentalmente orientados, para que possamos fazer as escolhas certas. Por isso te pedimos, Jesus, ajoelhado juntamente contigo e com toda a espiritualidade presente, pedimos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair ante as tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos abrir os olhinhos? Bom, no livro dos Médiuns, de Allan Kardec, tem lá um título: Da Evocação dos Espíritos. Como Kardec era professor, ele era discípulo de Pestalozzi. Aliás, está passando na Netflix, está passando um filme aí sobre Allan Kardec. Se vocês quiserem entrar, vai ser muito legal. E ele era muito didático. Então, quando ele fala assim, da evocação dos espíritos, quer dizer, sobre a evocação dos espíritos, como se deve fazer para evocar os espíritos, e assim por diante. E ele deixa bem claro que nós podemos evocar os espíritos desde que tenhamos as reservas necessárias, os cuidados necessários e que saibamos o que nós estamos fazendo. Mas quando nós colocamos Jesus na nossa frente, quando nós falamos em nome de Jesus, automaticamente a seleção está feita. Concordam ou não? Né? Se a gente pede o auxílio de Jesus, automaticamente é como se nós pegássemos um rádio ou a televisão e escolhêssemos o canal que nós estamos querendo. Por quê? Porque nós queremos ligar no canal de Jesus. E dessa maneira, todos os espíritos deveriam seguir a doutrina de Jesus, de amor puro. Mas é assim? Não é assim. Tem espírito tão cara de pau que durante as manifestações, eles são tão experimentados. Infelizmente, existem espíritos tão doentios que eles acreditam que fazem parte do mal. Eles acreditam no mal. Mas isso é uma doença psicológica, é uma doença inerente aos espíritos que, infelizmente, pegaram atalhos errados e ficaram doentinhos. Nós não somos espíritos encarnados? Então, não ficamos doentes? Não precisamos ir no gastro clínico,
no cardiovascular, nós não temos que procurar um psiquiatra e assim por diante. Os espíritos também adoecem. E muitos dos espíritos que adoecem reencarnam trazendo muitas sequelas psíquicas que passam a trazer doenças psicossomáticas que interferem na mente deles e acabam, apesar das crenças, acabam trazendo comportamentos desarmoniosos. É normal nós pegarmos pessoas religiosas, mas que não são felizes e que adotaram uma maneira de ser infeliz. E essas pessoas modulam em volta dela um comportamento induzindo, porque a nossa mente é mentomagnética, química mentomagnética, eletromagnética. As nossas sinapses são químicas, mas o que circula pelo nosso cérebro, pelo nosso corpo, é eletricidade. Só que na hora de fazer as ligações neuronais, são reações químicas que acionam esses botões do nosso pensamento. Então, tem pessoas que adotam uma maneira de viver doentia, e apesar da religião que eles professam, escolheram viver infeliz. Então, você encontra pessoas que são infelizes, apesar de terem tudo na vida, são infelizes. E eles fazem com que as pessoas que convivem na sua órbita também sejam infelizes, independente da religião. Sabendo disso, Jesus nos precaveu e nos trouxe o Pai Nosso. Nos trouxe o Pai Nosso como resposta para que pudéssemos ir à fonte pura e beber a água pura. Então, Jesus nos deu o caminho para que a gente não dependesse de ninguém, para que não dependêssemos de religião nenhuma, nem do espiritismo, nem do catolicismo, nem das igrejas evangélicas, nada. Ele simplesmente, em duas situações, ele nos exortou a nos entendermos com Deus. Tanto é que ele mesmo disse: eu não vim para ser especial. Eu não vim para ditar as leis. As leis não podem ser derrogadas. Eu vim para servir as leis. Então, perguntaram para ele, né? O que eu tenho que fazer para ser perfeito? Ele falou assim: segue as leis que Moisés disse. São as 7 leis. As 10 leis. Dependendo do tipo de interpretação, a gente condensa. Então, ele falou: eu sigo. Um moço muito rico, ele falou: eu sigo tudo isso desde que eu nasci. Ele falou: então faz o seguinte, se quiser ser perfeito, vende tudo que você tem e me segue. O rapaz era dono de uma frota de barcos de pesca. É lógico que reservando, naquela época, 2000 anos atrás, eram barcos pequenos, pequenininhos e tal, mas seja como for, eram vários barcos. E ele ficou muito triste, porque ele não podia vender os barcos de pesca dele e acompanhar Jesus. Então Jesus falou: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas Jesus não disse que as pessoas ricas não poderiam ter salvação. Muito pelo contrário, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a riqueza, diz o seguinte: que nós todos temos obrigação de melhorar a nossa vida e que as riquezas que se acumulam em determinadas pessoas, isso deve ser para servir de estímulos para gerar empregos,
para gerar riquezas para o planeta, para a civilização, e não para ficar numa mão só. Então, as pessoas que têm capacidade de reter, de manipular, de negociar com grandes somas, têm a obrigação de fazer com que isso gere empregos e rendas, para que ninguém seja mendigo, para que todos possam trabalhar e ser útil, sem um pesar no outro. Mas então, Jesus nos ensinou o Pai Nosso. E ele começa falando que nós devíamos procurar o Pai Nosso que estás nos céus. O que quer dizer isso? Nós vamos ser bem rápido. Olha, se nós pegarmos uma molécula nossa, o átomo que estiver mais perto do outro, porque a união de dois átomos já forma uma molécula de água, H2O, né? Então, duas moléculas contra uma. Dois átomos contra um formam uma molécula de água, tá? Então, dessa maneira, se nós pegarmos um átomo e colocarmos os mais próximos que tiver, eles é como se a gente tivesse uma bola de ping-pong de um lado do campo de futebol e a outra do outro lado do futebol. Isso para mostrar para todos nós que nós somos vazios. É que o microcosmo parece que nós somos sólidos, mas nós não somos sólidos. Se nós colocarmos isso, uma célula nossa no microscópio eletrônico, e formos aumentando, chega uma hora que nós vamos ver o átomo. No átomo nós vamos ver as partículas do átomo, e depois nós não vemos mais nada. E se Deus tem que estar em todos os locais, Deus tem que estar do outro lado da estrela, de uma galáxia, e deve estar também dentro do nosso átomo, dentro da nossa molécula. Então, os céus representam todo o espaço que possamos conceber mentalmente. Hoje, esses telescópios que vão a bordo desses satélites artificiais usam raio-x, raio gama, infravermelho e uma série de outras maneiras de você mensurar as luzes das estrelas, e estão sendo descobertos trilhões de galáxias, sendo que cada galáxia contém trilhões, bilhões de estrelas, e que cada estrela, em volta dela, tem uma série de planetas, assim como em volta do Sol nós já temos nosso sistema solar. Então, irmãos, o universo, para nós, é infinito. E Deus tem que estar em todos esses locais. Dá para entender que se Deus é Deus, ele tem que estar em todos os locais? Ou não? Não é? Então, Pai Nosso que estás no céu, para começar, é muito democrático. É o Pai Nosso. Ele não falou Pai dessa religião, Pai da outra religião, Pai dos humanos. Ele falou Pai Nosso, porque o Criador é Pai de tudo que foi criado. Somos criados mônadas simples e ignorantes. E depois nós vamos aprendendo e passando por todos os reinos da natureza, até darmos nosso primeiro mergulho como espírito num corpo. Assim mesmo, esse corpo vai ser um corpo de um troglodita, num planeta ainda primitivo. E depois vai evoluindo, e isso aí todo mundo aprendeu na escola. Ok. Então ele é Pai Nosso. Não é Pai meu, ou teu, ou dele, ou dessa religião, ou daquela religião. É Pai Nosso. E que estás nos céus, em todo o universo, dentro de nós. Aí nós vamos fazer uma pausa para ser bem rapidinho. Ele falou, se quiseres conversar com Deus, vá dentro do seu quarto. Fecha a porta. E conversa com o teu Deus. Você não precisa ir nas esquinas, nem na sinagoga, nem nas igrejas, nem nos templos, em lugar nenhum. Nem precisa de pastor, não precisa de preletor, não precisa de padre, não precisa de nada, não precisa de papa, não precisa de nada para falar com Deus. E antigamente vocês sabem que era obrigado a fazer o confessionário. Você só podia falar com Deus se tivesse um intermediário com Deus. Imagina, tudo bobagem.
Então Jesus falou, entra no teu quarto e fala com Deus. Qual é o quarto mais íntimo que nós temos? Vamos lá, me ajudem. Qual é o quarto mais íntimo que nós temos? Oi? Nossa mente. Sim ou não? Nossa mente. Então, se nós falarmos assim, Pai Nosso, Ele está escutando, Ele está em cada molécula nossa, Ele está em cada átomo nosso. E Ele não falou, fecha a porta? Não falou? Sim ou não? Me ajuda aí, pessoal. É ou não é? Tem gente aqui, me ajuda. Ele falou, entra no teu quarto e fecha a porta. O que quer dizer fecha a porta? Se isola do mundo, não pensa mais em nada. Na hora que nós formos conversar com Deus, não tem que pensar nas dívidas, não tem que pensar no time de futebol, não tem que pensar no serviço, não tem que pensar na doença, não tem que pensar em nada. Fala com Deus. E se confessa com Ele. E fala, desabafa, chora, conversa, explica para Deus o que está acontecendo contigo. Ele vai escutar porque ele está dentro de você. Ele está do outro lado da galáxia, mas ao mesmo tempo ele está aqui com você. Por isso que ele é Deus. Como que isso é possível? Não importa para nós. Ele é Deus. Deus pode tudo. Se espíritos superiores têm o dom da ubiquidade de estar num local e no outro local ao mesmo tempo, espíritos superiores, falei. Deus, mais ainda. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Einstein já disse o seguinte, pouca religião nos afasta de Deus, pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência faz com que a gente reconheça Deus. Hoje eu fiquei mais ou menos umas 4 horas falando com a IA, e chegamos ao ponto da formação dos planetas. E eu pegava ela. Como que é feita a matéria? Com as estrelas. A condensação do hidrogênio e do hélio. Tá bom. Mas de onde surgiu o hélio e o hidrogênio? Ah, porque antes do Big Bang... Eu falei, não, pera um pouco. Como é que surgiu a matéria, então? Não, toda a energia do espaço estava condensada num lugar só, e aí existiu um momento que aquilo explodiu, e ao mesmo tempo que houve aquela explosão do Big Bang, já liberou o hidrogênio e já liberou o hélio, que é a composição das estrelas. Eu falei, tá bom, parabéns para você, mas quem é que pôs o hélio e o hidrogênio lá dentro daqui, com todo o espaço cósmico? Aí você está entrando numa pergunta de $1 milhão, que nós não temos a resposta. Eu falei assim, olha, se alguma coisa estava comprimido e explodiu, deu um salto quântico. Deu um salto quântico. Bom, mas então, onde estava esse hidrogênio e esse nitrogênio? Aí você está entrando em outras dimensões. Eu falei, tá bom, que seja outras dimensões. E como é que surgiu isso? A teoria diz que talvez o choque de algumas dimensões tenha feito uma dimensão, uma terceira dimensão, ou seja, a dimensão que a gente existe. Então, dimensões outras se chocaram, se cancelaram, e nós vivemos um reflexo de um choque de dimensões. Falei, tá bom, mas isso explica a vida? Não, não explica a vida. Vocês percebem que nem a física quântica, nada explica a vida a não ser Deus. Tá chata a preleção hoje, eu sei. Mas, veja bem, a gente tem que fazer esse tipo de pergunta. Então, se Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, é porque o Pai é que construiu tudo isso. E nós sabemos que 68% da matéria escura do universo, da matéria do universo, é a matéria escura. E só 32% é a energia escura, e só 32% é a matéria escura. Aquilo que a gente vê, aquilo que forma as estrelas, os planetas. Sobra espaço demais no universo, dá para Deus criar não sei quantos mais universos paralelos. Então, o que importa é que Deus é que cria tudo isso. E santificado seja o teu nome. Por quê?
Por causa que Einstein mesmo falou, pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima de Deus. Então, quanto mais nós aprendermos, maior vai ser Deus para nós. Concorda? Que um astrônomo, um astrofísico, começa a fazer essas perguntas que nem eu não sou nada, eu não sou astrofísico, não sou nada, mas eu gosto disso. Então, eu comecei a conversar com a IA. Isso aí, para mim, foi tão gratificante, em ver que ninguém tem essa resposta ainda, né? Então, para mim, Deus fica mais santificado ainda. Então, quanto menos resposta eu tiver, maior ele é. Porque se nem os maiores da Terra, se nenhum cientista da Terra consegue explicar o universo, fez ali uma matemática, mas aí é que eles dizem que a própria matemática de Einstein, que fala que a energia é igual que a energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado, não se enquadra para poder explicar o Big Bang antes do Big Bang. Então, não fala sobre Deus. Então, Deus é santificado, quanto mais nós aprendemos, ou quanto mais humilde nós formos, mais nós devemos santificar a Deus. Ou seja, acreditar na grandiosidade e saber de que Deus pode fazer aquilo que a gente nem imagina. Então, aquilo que nós queremos, podemos e devemos pedir para Deus, porque se Deus não fizer, ninguém vai fazer. Nós temos que nos ajudar, mas pedindo para que Deus dirija a nossa mente e nosso coração, porque Ele sabe tudo. Venha a nós o seu reino. Eu pergunto para vocês, quem vocês gostariam que reinasse no mundo? O presidente dos Estados Unidos? O Ayatollah lá do Irã? O presidente da Rússia? O presidente da Coreia do Norte? O presidente da China? Não é melhor que o reino de Deus é que nos dirija? Não é melhor o reino de Deus? Fala a verdade. Que é infinitamente bom, justo, perfeito. Então, nós sabemos que o reino de Deus é perfeito. Então, venha a nós o teu reino. Nós não queremos um reino de justiça, de igualdade, de amor, de benevolência, de crescimento, de amizade, de amor. Nós sabemos que isso só pode vir de Deus. Então, venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Será que existiria uma vontade, existiria uma força que pudesse substituir a Deus para poder ser feita a vontade dele? Se até hoje os astros orbitam no espaço, se até hoje a natureza cria, nós somos poeiras de estrelas, que todo mundo sabe, né? Nós somos poeira de estrela. Por quê? Porque a Terra recebe as emanações do espaço cósmico. As explosões solares e a luz solar, como se fosse um barco à vela, empurra matéria estelar para o planeta Terra. E, além disso, os vegetais nascem por quê? Tem a semente lá, tem o sol e tem a água. É feita a fotossíntese. Da fotossíntese transforma o gás carbônico em oxigênio. E nós comemos o quê? Nós comemos luz. A gente come luz. Porque se não tivesse luz, não existiria fotossíntese, os vegetais não migrariam, os vegetais não existiriam, os animais não comeriam os vegetais, a gente não comeria nem os vegetais, nem os animais, não teria vida. Então, a gente precisa de luz. Então, na verdade, o que a gente come é uma reação química de luz, justamente com as propriedades dos vegetais, que faz a fotossíntese, que vai, vamos dizer assim, surgindo todos os componentes e todos os tecidos celulares das plantas. Então, a gente só come poeira das estrelas e luzes que vêm das estrelas e vêm do Sol, porque senão não teria. Além disso, o oxigênio maior que nós temos
não é da fotossíntese, da reação das plantas, é dos plânctons, são dos oceanos, são dos micro-seres marinhos. Daí é que vem a maior fonte de oxigênio. E daí toda a exuberância de vida na água. Mas seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Eu pergunto para vocês, na época de Jesus, a gente tinha que pagar plano de saúde? Tinha que pagar escola? Tinha que pagar conta de celular, conta de luz, assim por diante? O homem simplesmente se preocupava com o pão, com o alimento, certo? E hoje, qual é o pão nosso? Me ajudem, por favor. O que a gente tem que comprar? A gente vive de quê hoje? Tem que comprar tudo, não é? Então, se você fala para Pai, o pão nosso de cada dia, o que nós estamos pedindo para Ele? Vai, me ajuda. O que nós estamos pedindo para Deus? Quando a gente fala o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O que nós estamos pedindo? Eu estou pedindo emprego, eu estou pedindo que me pague a conta de luz, a conta de água, que me dê forças para eu trabalhar, que me dê a mente clara para raciocinar, mas eu preciso pagar a escola minha, dos meus filhos, dos meus netos, preciso pagar meus alimentos, preciso pagar combustível, preciso pagar o carro, preciso pagar imposto, preciso pagar aluguel, preciso pagar funcionário, preciso pagar um monte de coisa, não é isso? Então, quando a gente pede o pão nosso de cada dia, nós estamos pedindo tudo aquilo que o ser humano precisa para viver. Sim ou não? Ficou claro isso ou não, gente? Para não ficar essa preleção chata, né? Então, o pão nosso de cada dia é tudo aquilo que o ser humano precisa. Peça para Deus e Ele vai te dar forças para que você consiga trazer subsídios para sua casa. Através do quê? Da lei do trabalho. Se a gente pegar lá no Livro dos Espíritos, uma das leis divinas é a lei do trabalho, segundo o Livro dos Espíritos. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. No Evangelho segundo o Espiritismo está lá, explicando aquilo que também está no Evangelho. Perdoa ao próximo. Ama ao próximo como a ti mesmo. Mas perdoa os inimigos, porque perdoar os inimigos é a sublimação do perdão. O Evangelho é uma fonte de luz para fazer... Ele não é para pôr embaixo do braço, é para a gente vivenciar, é para nós sermos felizes. Sabe por quê? Porque tem que ter uma parte prática. O Evangelho ele tem que ser prático. Ele é um manual, o Evangelho é um manual de boa vivência. É como se nós tivéssemos uma senha para nós entrarmos em qualquer planeta do universo e viver lá. A pessoa que for evangelizada pode ir para qualquer planeta. Mãe Maria Santíssima ofereceu para o Dr. Bezerra de Menezes o seguinte: Bezerra, você pode escolher aqui no Sistema Solar qualquer planeta que você quiser para ir. Ele falou: Mãe Maria Santíssima, se for permitido, enquanto tiver um sofredor aqui nesse planeta, eu gostaria de trabalhar para promover o bem e para auxiliar meus irmãos. Ela falou: então está concedido. Pode ficar o tempo que você quiser no planeta Terra. Ou seja, o Dr. Bezerra de Menezes vai estar conosco, nos auxiliando em cada centro espírita, em cada hospital, em cada religião. Se pedirmos auxílio para o Dr. Bezerra de Menezes, ele vai estar lá. O Dr. Bezerra de Menezes tem uma equipe em cada casa de oração, independente do credo. Olha que coisa linda. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes tem uma equipe em cada local que você for, porque ele vai nos acompanhar até que o nosso planeta saia do planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Ele vai estar conosco. E a hora que nós estamos falando do Dr. Bezerra de Menezes, nós não estamos falando do Cristo. Olha como é importante. Nós não estamos falando do Cristo. O Cristo, então, o Cristo, ele abraça o planeta Terra e a aura dele
faça, por exemplo, aqui, você quer queira, quer não queira, a aura do Cristo está passando através da gente, gente. Basta você abrir o coração, você fazer o Pai Nosso pensando no Cristo, ele está ali. Conversa com ele. Não tem conselheiro melhor do que o Cristo. E se ele ensinou a perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, é porque perdoar faz bem. Fala comigo, 1, 2, 3, perdoar faz bem. Lógico que sim, perdoar faz bem, porque senão não teria sentido. O Evangelho é o testemunho de Jesus, e ele não veio aqui simplesmente para morrer na cruz, ele veio para nos salvar, ele veio para nos redimir, ele veio para nos auxiliar a sair desse planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração, pelo menos. E não nos deixeis cairmos em tentações. Olha só que interessante. Sabe por quê? Ele nos diz para dar força para que nós não caiamos em tentação, porque toda causa gera um efeito. Tudo aquilo que nós fizermos vai ter efeito daqui para frente. Eu estava falando agora há pouco com minha irmã o seguinte. Imagine que uma moça queira se casar. Ela vai ter que procurar alguém para conhecer, ela vai ter que conhecer alguém, tá certo? Tá. O que acontece se ela for procurar alguém num boteco? Que tipo de companhia ela vai arrumar? Os homens já estão tudo dando risada. Dá para procurar um marido sério num boteco? Que tipo de pessoa você vai encontrar? Você vai encontrar um espírito que um dia vai ser arcanjo ainda, mas que por enquanto ele é um bebum. Ele não tem condição de respeitar você, não tem condição de respeitar a sua casa, não tem condições de ter filhos e de educar os filhos. Por quê? Porque ele está doentinho. Sim ou não? Concorda ou não? Ele está perdendo o tempo dele ali, com aquele tipo. Então, se uma moça for procurar um casamento, for procurar uma companhia para ser a companhia da vida dela, ela não vai procurar no boteco. Certo? Agora, se ela pega e vê uma pessoa e fala, esse aqui vai ser o meu príncipe encantado. Ela não caiu em tentação? Ela escolheu errado. Ou se você está no emprego, está bem empregado, está trabalhando bem. Aí você olha para fora, vê um emprego e quer mudar. Mas não fez uma pesquisa, não procurou certo. E muda de emprego sem ter certeza de que você vai ter um bom resultado lá. Isso é uma tentação. Você achar que deve comprar o carro e pagando uma prestação maior do que aquele que você pode pagar. Você pode comprar, mas é uma tentação. Você vai criar problema para você. Você pode comprar uma casa maior que está fora do teu orçamento, mas é uma tentação. Você pode achar que a grama do teu vizinho é melhor do que a sua, mas é uma tentação. Então, as tentações podem gerar situações difíceis para nós. Por isso que Jesus nos ensinou. Não nos deixeis cair nas tentações. Então, o Pai Nosso não é em sentido figurado, não tem nada de sentido figurado. É exatamente um código de ética e de comportamento que devemos pedir forças para Deus, para Ele nos auxiliar na nossa vida. Quando a gente faz um Pai Nosso, nós estamos conversando com Deus e pedindo forças para a gente poder ir para frente. Para nós podermos caminhar com segurança. E agora, neste momento, nós vamos ter nosso passe? E na hora que nós vamos ter o nosso passe, vocês acham que Deus não está junto ali? E que o médium, na hora que estiver colocando a mão na sua cabeça, você acha que energias da espiritualidade, dirigida por Deus, dirigida por Jesus, não vão estar ali também? Agora eu pergunto para vocês. Nós não podemos pedir para que nós possamos ser atendidos nas nossas necessidades? Essa nossa necessidade não é o pão nosso também? A saúde não é o pão nosso também? É ou não é?
Saúde é o nosso pão nosso também. Nós precisamos da saúde para viver. Então, que esse passe magnético que nós vamos ter agora, que é uma transfusão de energia, possa ter a presença da espiritualidade bendita ali, e nós vamos receber energias transformadoras para o bem. Nós temos que crer nisso, porque é isso que vai acontecer. Agora, como a homeopatia, as transformações às vezes dependem da nossa transformação interior, de realmente a gente conversar com Deus e de nós fazermos as transformações que é necessária dentro de nós, para que nós possamos dar chances de sermos felizes. Porque Deus quer nos ver felizes, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Vamos fechar os olhinhos? Jesus amado e bendito, que o Pai Nosso possa fazer parte do nosso cotidiano, que possamos aprender a refletir no Pai Nosso, não como uma letra morta, e sim como um código vivo de amor a ser exercitado por todos nós no nosso dia a dia. Seja por nós, Jesus bendito, e que possamos encontrar o alívio, o lenitivo, a força, as energias, a fé, a perseverança que viemos buscar nesta casa de luz. Que Jesus esteja conosco, graças a Deus. Até a próxima.